Oi, pessoal. Hoje a gente vai falar de plano cartesiano. Então, o plano cartesiano é um sistema de representação que a gente usa para construir gráficos, tá? Então, eu trouxe aqui alguns gráficos para vocês. Como nós estamos em época de pandemia, eu trouxe alguns dados relacionados a essa pandemia, porque a gente está bastante acostumado a ver gráficos, né? Eles falam bastante em achatar a curva. Essa curva que eles falam é a curva de dados de casos relacionados à Covid, tá? Então, nada mais é do que achatar a curva do gráfico, de um gráfico que eles estão falando ali, tá? Os governantes. Então, aqui a gente tem o gráfico do distanciamento social no país. Então, como a gente pode observar, eu tenho aqui os dados de adesão em percentual e aqui algumas datas, tá? Esse gráfico eu tirei lá do site da BBC News Brasil. Aqui eu tenho os dados dos casos registrados de Covid aqui em Santa Catarina diariamente. Então, de novo, ó, eu tenho um número de casos e aqui as datas de registro, né? Então, até ontem, às 17h53, a gente tinha 7.016 casos confirmados no estado, tá? Esse gráfico eu tirei do site da NSC Total. E aqui a gente tem um gráfico que representa dados muito tristes, que são as mortes por coronavírus nos estados, né? Então, nós temos alguns estados aqui do Brasil, tá? Então, aqui nós temos o número de mortes e aqui as datas em que essas mortes foram registradas, tá? O que representa Santa Catarina é essa curva preta aqui, ó. Então, eu trouxe esse gráfico para mostrar que os gráficos são feitos por uma sequência de pontos interligados, tá? E esses pontos, eles precisam ter duas coordenadas que a gente chama, tá? Uma coordenada para o eixo das abscissas e uma coordenada para o eixo das ordenadas. Então, por exemplo, esse ponto aqui, ó, ele é do dia 27 de março e a gente tem aqui o registro de uma morte no estado de Santa Catarina por Covid, tá? Esse gráfico eu tirei do site da NSC Total. Então, quem inventou esse sistema de representação foi esse senhor aqui, que chama René Descartes. Ele é francês, tá? Ele foi filósofo, matemático e físico. Então, o que é esse plano cartesiano, esse sistema de representação? Então, como a gente viu, são dois eixos ortogonais, né, que é o eixo X, que é horizontal, que é o eixo das abscissas, e o eixo Y, que é vertical, que é o eixo das ordenadas, tá? Então, quando a gente cruza esses dois eixos, a gente divide esse plano em regiões que a gente chama de quadrantes. E para a gente marcar um ponto nesse plano, a gente precisa de uma coordenada horizontal e uma coordenada vertical, tá? E daí, juntando essas duas coordenadas, então a gente tem um par ordenado x e y. Então, a gente pode dizer que x e y são as coordenadas, do ponto P. A gente vai ver isso com mais detalhes, tá? Então, aqui eu trouxe para vocês a representação de um plano cartesiano. Então, aqui a gente tem o eixo horizontal, que é o eixo das abscissas, que é o eixo X, que a gente chama ultimamente, né, mais comum. E aqui esse eixo vertical, que é o eixo das ordenadas, que a gente chama comumente de eixo Y, tá? Então, como vocês podem ver, a gente tem 4 regiões. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro e quarto. Então, aqui, ó, no primeiro quadrante, o que a gente tem? Para o X, a gente tem sempre valores positivos e para o Y também, tá? No segundo quadrante, a gente tem os valores positivos do Y, mas para o X a gente tem valores negativos, tá? No terceiro quadrante, a gente tem valores negativos para o Y, valores negativos para o X. E no quarto quadrante, a gente tem valores negativos para o Y e positivos para o X, tá? Onde os dois eixos se cruzam aqui, ó, a gente diz que é a origem, tá? Então, nesse ponto aqui, eu tenho o ponto 0 para o X e também 0 para Y, tá? É a origem do meu plano cartesiano. Então, vamos marcar alguns pontos aqui nesse plano para a gente treinar, tá? Então, o primeiro ponto que a gente vai marcar é o ponto A. Quais são as coordenadas dele? Então, eu tenho a coordenada 1 no eixo das abscissas
e a coordenada 3 lá para o eixo das ordenadas. Então, eu tenho 1 para x e 3 para y, tá? Então, vou procurar lá no eixo x onde é que está o número 1. O eixo x é esse, o número 1 está aqui, ó. E para o y, número 3 está ali. Como é que a gente vai fazer para marcar o plano? Então, eu sei que o meu 3 está lá em cima, certo? Eu vou traçar uma reta aqui onde está o meu 1 do x, paralela a esse eixo, né? Em direção ao ponto 3, ao 3 lá do y, tá? E daí eu vou traçar uma outra retinha para encontrar ali, ó. Onde elas se encontram é onde eu vou marcar o meu ponto, tá? Então, esse é o meu ponto A. Vamos marcar agora o ponto B. Então, no ponto B eu tenho menos 1 e 2, são essas as coordenadas. Então, menos 1 no x e 2 no y. O menos 1 no x tá aqui, ó, tá? E o 2 no y tá ali para cima, né? Então, o que eu vou fazer? A gente vai traçar uma reta aqui no menos 1, né? Lá para cima. E quando chegar aqui no menos 2, também a gente vai traçar uma reta para encontrar ali, ó. Onde as duas se encontram, a gente vai marcar um ponto, tá? Então, aquele dali é o meu ponto B. Quais são as coordenadas dele? Menos 1 para x e 2 para y, tá? Mais um ponto para a gente treinar. Então, agora no ponto C, eu tenho menos 2 para x e menos 2 para y. Então, eu vou traçar a minha retinha aqui, ó, mas ela vai vir para baixo dessa vez, porque ela vai ter que encontrar neste ponto aqui, tá? Então, vou traçar aqui a minha reta no menos 2. Agora, lá no y também eu vou traçar uma reta lá no menos 2. Essa reta vai ser paralela ao eixo das abscissas. Aonde as duas retas se encontram, eu vou marcar o meu ponto. Então, aquele dali é o meu ponto C, tá? E um ponto D, que é o ponto 0, 0, ou seja, é a origem do meu plano cartesiano, tá? Então, é aqui, né? 0 para x, 0 para y, bem ali onde a gente marca esse ponto, tá? Então, o que a gente tem aqui, ó? O ponto A ficou no primeiro quadrante, o ponto B no segundo quadrante, o ponto C no terceiro quadrante e o ponto D ficou na origem do meu plano cartesiano, tá? Então, agora a gente vai construir um gráfico para uma função, tá? Que função é essa? Então, a função f de A em B, que é dada por f de x igual a x menos 1. Então, é a mesma coisa como se a gente tivesse lá na física a função horária das posições, certo? Então, a gente vai escolher alguns valores para x, vamos aplicar esses valores na lei da função e vamos achar os valores de y, tá? Então, eu posso dizer que y é igual a f de x, e esse f de x é o quê? X menos 1, que foi aqui o exemplo que a gente usou, tá? Então, para achar os valores de y, eu vou pegar os valores que eu escolhi para x e vou aplicar lá no lugar do x na minha função. Então, aqui para o primeiro, ó, eu vou substituir o x por menos 2. Então, meu f de x que eu vou calcular é o f de menos 2, tá? Então, no lugar do x, eu coloquei menos 2. Daí ficou menos 2 menos 1. Sinais iguais a gente soma, deu menos 3. Então, o meu y vale menos 3. Então, quais vão ser as coordenadas ali do meu ponto? Eu vou ter menos 2 para x e menos 3 para y. Tá aqui o meu par ordenado que eu vou usar para marcar lá no gráfico depois, tá? Agora, o outro valor que eu escolhi para o x foi menos 1. Então, lá na minha lei da função, eu vou substituir o x por menos 1. Então, agora a gente vai calcular o f de menos 1. Então, no lugar do x, eu botei menos 1. Esse menos 1 que já era da função, então, sinais iguais, a gente soma. Então, achei o meu segundo par ordenado, menos 1 para x, menos 2 para y. Mais um ponto a gente vai fazer. Então, agora no lugar do x eu vou usar 0. Então, lá no f de x eu vou calcular f de 0 e no lugar do x eu coloco 0. Então, tá aqui embaixo, ó, f de 0, 0 menos 1, menos 1. Então, a gente tem mais um ponto ali com as coordenadas
0 e menos 1, tá? Mais um ponto para o nosso gráfico. Agora eu vou substituir o x por 1. Então, lá no lugar do x eu coloco 1. 1 menos 1, 0. Então, o meu próximo ponto tem as coordenadas 1 para x, 0 para y. E o último ponto, então, que vai ser x igual a 3. Então, vamos calcular o f de 3. No lugar do x eu coloco 3. Então, 3 menos 1, 2. E o último ponto que eu vou representar nesse gráfico, então, vai ter essas coordenadas aqui, 3 para x e 2 para y, tá? Então, vamos pegar ali o nosso gráfico, o nosso plano cartesiano. Então, tá aqui os pontos que a gente acabou de calcular segundo a lei da função. O primeiro ponto, então, menos 2 para x, menos 3 para y. Então, o eixo do x, que é o eixo das abscissas, é esse aqui, que é o horizontal. E aqui eu tenho o eixo do y, né? Que é o eixo das ordenadas, que é o eixo vertical, tá? Então, a gente tem o ponto, o valor do x e o valor do y. Então, para o x, menos 2. O menos 2 do x está aqui, ó. E o menos 2 do y, eu sei que os valores negativos do eixo do y estão para baixo. Então, quando eu for traçar minha retinha aqui, ó, eu vou traçar essa reta paralela ao eixo do y, mais para baixo, porque eu vou ter que encontrar com o valor negativo do y, que no caso é menos 3, né? Então, agora eu vou traçar uma outra reta paralela aqui ao eixo x, né? Ela vai ser horizontal e onde ela encontrar lá, vai ser onde eu vou marcar o meu ponto, tá? Então, tá aqui o meu ponto, menos 2 e menos 3. Agora, o próximo ponto tem as coordenadas menos 1 e menos 2. Então, menos 1 no x. O menos 1 no x está aqui. E o menos 2 no y está aqui. Então, eu vou traçar uma reta aqui, paralela ao eixo y, e uma outra reta aqui paralela ao eixo x, e onde elas se encontrarem é onde eu vou marcar o meu ponto. Então, tá ali, tracei as duas retinhas e marquei o meu ponto, tá? O próximo ponto é 0 para x e menos 1 para y. Aonde que é o 0 do x? O 0 do x tá aqui, tá? Então, todos os valores que for 0 para x, eles vão ser marcados em cima do eixo do y. E daí eu vou saber onde exatamente marcar olhando a coordenada do y. Então, aqui ó, é menos 1, tá? Então, 0 para x está exatamente em cima do eixo y. Agora, em cima onde? Eu vou olhar a coordenada do y, é menos 1. Então, meu ponto vai ficar ali, tá? 0 para x, menos 1 para y. Agora, o próximo ponto, eu tenho 1 para x e 0 para y. Então, o 1 do x está aqui, tá? E onde que eu vou marcar esse 0 do y? Como a gente viu, a origem do nosso eixo é aqui, né? Então, quer dizer que o valor de 0 para y é bem em cima da reta do eixo do x, tá? Então, quando eu tenho 1 para x e 0 para y, o meu ponto vai ficar bem aqui em cima, certo? E o próximo ponto que a gente tem, 3 para x e 2 para y. Então, eu vou pegar a próxima reta que eu vou traçar aqui, ó, no eixo x, ela vai ser paralela ao eixo y, mas eu vou traçar para cima, porque agora eu sei que o 2 do y está lá em cima. Então, vamos fazer a retinha ali, tá? E agora eu vou pegar lá no 2 do y, vou traçar uma outra reta horizontal e vou juntar. Aonde elas se encontram, eu vou marcar o meu ponto, certo? Então, como é que a gente faz um gráfico agora? Só ligar os pontos, tá? Então, esse é o gráfico dessa função aqui, ó, x menos 1, certo? Então, para ficar mais bonitinho, só apaguei aquelas retas que a gente usou para conseguir achar os pontos e tá ali o nosso gráfico. Feito? Então, a gente se vê, tá? Tchau, tchau.